essa sala tá cheia de coisa. Mas eu poderia pegar esse cara musculoso aí e falar assim, Biel, vamos limpar essa sala. Aí a gente tira tudo e fica um espaço vazio de novo. Dá pra fazer isso com a mente? Isso é o que as sem pessoas... drogas, né? Sem uso de drogas? Isso é o que as pessoas que trabalham muito a questão do mindset, eles tentam fazer. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Porque todo mundo que vira e fala assim, esvazia sua mente. Mano, como? Me ensina. Não, eu pago pra aprender esse negócio. Quanto? Nossa. Eu pago. Eu vou te ensinar. Vai me ensinar, esvaziar a mente? Sim. Então tá bom. Olha lá, ele vai me ensinar. Presta atenção. Quando você diz, eu preciso esvaziar a minha mente. Quem está dizendo isso? Eu. Na própria mente? Ah. Então, a mente diz, eu preciso me esvaziar. Isso não funciona. Isso é que nem você pegar o assaltante do banco e dizer, assaltante, eu quero que você pegue o assaltante de banco. Ele não pode se pegar a si próprio. Então, o que você faz para esvaziar a sua mente? Tá bom. A primeira coisa é você entender que você não é a sua mente. Tá bom. Você não é o seu pensamento. Então, quem sou eu? Você é aquele que pensa. Mas como você descobre isso? Você descobre isso fazendo o seguinte: observando o seu pensamento. Tem uma voz na sua cabeça, você já percebeu isso? Sim. Fica consciente dessa voz. Tá. Por exemplo... Preciso fechar o olho? Não, agora, eu vou fazer vamos ver se isso vai funcionar. Preste bem atenção para ver qual vai ser o próximo pensamento que vai vir à mente. Tá. Já tava rolando, né? Eu pensei, mas eu pensei em algo que eu não consigo lembrar. Eu pensei... Não, mas se você fizer isso, você vai perceber que existe um pequeno lapso de espera. É uma mente sem pensamento. Sim. Existe um pequeno... E aí a mente vem. Se você consegue fazer isso nesse pequeno lapso, você consegue fazer isso em lapsos maiores. Entendi. Então, como é que você... Não é você limpar a sua mente. É você transcender a sua mente. Seria, tipo, desacelerar? Não, é você escolher não pensar em nada. Isso funciona, mas isso é mais difícil. O mais interessante é você observar o seu pensamento. E o que significa isso? Estar consciente do que está acontecendo na sua mente. Então agora você tem o que está acontecendo na sua mente, a voz na sua cabeça, e você tem aquela consciência que está consciente. Você trouxe uma nova dimensão. Sim. Porque a mente, ela supostamente é para pensar. A mente foi feita para pensar. Então tu não pode calar a mente. Sim. Mas tu pode te tornar aquilo que você é, que é a consciência que existe para além da mente, e você fica consciente. E se você perceber, se você fizer isso com mais tempo, você vai perceber que quanto mais você treinar, sempre que você traz a luz da consciência, o pensamento desacelera. Né? Quanto mais você se identifica com o pensamento, mais ele acelera. E isso aí a pessoa vai dizer, mas por que eu vou fazer isso? Porque essa consciência é um enorme, um monstruoso, poderoso campo de inteligência que começa a se manifestar através de você. Uma coisa que eu consegui fazer e treinar com o tempo é não pensar nisso agora. Por exemplo, meu time direto vem com alguns problemas, eu falo, não vou pensar nisso agora. E realmente eu não penso. Eu consegui fazer isso, isso aí já foi um alívio demais, porque antigamente... eu queria ter essa atitude de não pensar isso agora, mas não conseguia. Tipo assim, vamos supor, eu tinha que gravar um podcast aqui. Antes de entrar no podcast, alguém me falou de um problema. Eu ia estar gravando esse podcast pensando no problema. Hoje eu consigo ignorar isso, assim, não pensar. E eu acho que foi com treinamento e eu nem percebi que eu consegui fazer isso. Exato, e se tu começar a perceber, por exemplo, assim, simplesmente as pessoas gostam de admirar as estrelas. Mas eu descobri que existe algo mais interessante do que admirar as estrelas. Admirar o espaço vazio que existe entre as estrelas. Né? Se tu começar a observar o espaço vazio que existe na sala, se você começar, do mesmo jeito que diz, eu não vou pensar nisso agora, você cria um lapso de consciência. A consciência é mente sem pensamento. Você cria um lapso de silêncio mental, de
seja de 10 segundos, de 30 segundos, se você conseguisse, de 30 segundos, isso traz uma sabedoria, uma serenidade para a vida, isso contagia os teus pensamentos. Quando você está nervoso e você toma uma decisão, ela é uma decisão melhor ou pior do que quando você está tranquilo? Com certeza pior. Pois é, e isso é a mesma coisa em relação a estar meio agitado, mais ou menos agitado, pouco agitado e nada agitado. Eu passo, às vezes, a maior parte do dia sem pensar. Eu não tenho voz na minha cabeça. Difícil, hein? Cara, mas é muito bom isso, cara, porque de verdade. Prática. Toda vez que eu preciso. Isso é uma coisa que eu gosto muito da minha cabeça. Toda vez que eu tenho que resolver um negócio rápido, eu consigo não pensar em nada além daquilo e conseguir botar em prática pra resolver. O Lucas sabe, às vezes vem uns pepinos que ele fala, não sei como você chegou a essa conclusão. Sim. Mas eu acho que foi anos de treinando sem ter consciência que tô treinando. E agora que você falando isso, tipo, posso ser intencional nisso pra tentar melhorar. Claro, e por exemplo, a criatividade, ela não vem da mente. A mente não consegue ser criativa. Por quê? Porque a mente, ela é o quê? A mente é condicionamento. Condicionamento é passado. Então, todo conhecimento que nós temos é velho. E quando você se identifica com esse conhecimento, a tua criatividade, ela tem que emergir desse condicionamento. Lugar, né? E aí só que se o condicionamento é velho e você quer pensar para ser criativo, a criatividade nasce do velho, mas como é que tu quer ser criativo do velho? Então, a criatividade, ela nasce dos espaços vazios que você forma na sua mente. Uma pessoa criativa, ela tem às vezes a impressão de ser uma pessoa meio avoada. Vocês já perceberam? Parece que é meio avoado, meio avoadão. Porque avoado, para alguém que pensa muito, é uma pessoa que está ali pairando as coisas, contemplando, né? Ela não está pensando, então ela parece avoada, que ela está flutuando. Mas a criatividade é isso. Se você olhar, por exemplo, Van Gogh, tinha uma cadeira velha ali no canto, de palha, né? $10 tu comprava uma dessas, talvez. E ele conseguiu capturar a essência, ele viu ela de uma maneira diferente, ele pintou a cadeira, depois foi vendido por $20 milhões, entendeu? A criatividade é um estado de contemplação, é um estado de percepção vazio, mais profundo. Por isso que às é vezes poderoso. a gente tem ideias quando a gente menos espera. Pô, tá no banho, tá numa viagem, caminhando. tá caminhando, entendi. E às vezes acontece até quando você tá caminhando na rua e você tá muito atento. A atenção, você não tá pensando em nada, e aí isso salta. Alguma coisa, né? Einstein dizia o seguinte: eu penso e nada acontece. Aí eu paro de acontecer, aquilo que eu buscava se revela pra mim. Às vezes é difícil, tipo assim, preciso ter uma ideia, né? Essa parada de, tipo assim, preciso ter uma ideia não existe, cara. Ela não vem. Não vem. E aí, de repente, depois tu diz assim, meu Deus, era tão simples, né? Como é que eu não fui pensar nisso antes? Por isso, às vezes, a galera até acha que quando a gente vai criar alguma coisa, acha a gente desorganizado. Porque a gente fala assim, me dá uma semana pra pensar. Mas é tipo assim, me dá uma semana de gordura pra minha cabeça pensar e depois ela vai me dizer o que ela pensou. Esse negócio aparecer um pouco, porque vai aparecer. E parece mágica depois, né? Você fala assim, veio do nada. Mas realmente veio do nada. Mas uma das coisas pra silenciar a mente, desenvolvam esse hábito que ele vai trazer muito dinheiro, muita paz, muito reconhecimento. Passa 2 horas por dia no meio do mato, se você puder. Entra num matagal ali, anda no mato. Nos primeiros dias tu vai ficar louco, porque parece que aquilo é uma desordem, né? Porque a mente, ela olha para aquilo e diz, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas daqui a pouco, a mente, ela não consegue agir na natureza. Por quê? Mas o que ela pode dizer assim, isso é bonito, e aí vai embora. Mas se tu te obrigar a ficar ali, a mente, ela se desestrutura. Por quê?
Porque a natureza ela tem uma ordem que é completamente incompreensível para a mente. Porque até mesmo no momento que a gente está hoje de mundo, é difícil você não pensar. Porque, sei lá, vamos supor, nossos avós, nossos bisas, eles sentavam na porta da varanda e ficavam olhando, sei lá, esperando algum carro passar, e às vezes nem passava. E ele conseguia ficar 4 horas tomando um café mais ou menos frio, olhando nada e tá tudo bem. A gente não consegue ficar 10 minutos sem enfiar uma dopamina na cabeça. Não tinha TV, não tinha celular, não tinha telefone. Era tipo assim, ficava escuro, era hora de dormir. E acordavam de manhã e ficavam ali. E aí hoje todo mundo tá com o pensamento acelerado, né? E aí eu sempre pergunto, mas como é que tu sabe que teu pensamento é mais acelerado que o meu? Qual é a velocidade que um pensamento precisa atingir para ser considerado veloz? Não sei. Não dá pra saber. Pergunto, como é que os psicólogos sabem disso? Não tenho ideia. Tipo assim, ok, você tem pensamento acelerado, toma esse comprimido, ok, tudo bem, eu tenho mas qual a minha velocidade em relação à velocidade do teu pensamento? Sim, entendi o que você quiser. Entendeu? Eu acho que o meu pensamento é extremamente acelerado. Quando eu tô num agito, quando eu tô numa baderna. Agora, quando eu tô caminhando no meio do mato, e às vezes eu fico, 3 horas no meio do mato, aí tu diz, mas o que o louco faz no meio do mato? Eu tô trabalhando. Sendo criativo, soltando, tirando os cacarecos da sala para que tenha um espaço mais vazio. Então o que acontece? Essas coisas, elas parecem uma conversa de maluco, elas parecem uma conversa assim de doido, mas esse é o próximo estágio da evolução humana. Qual? Transcender a mente. Se tornar mais consciência do que pensamento. Porque a maioria de nós anda angustiado, anda ansioso. Por quê? Porque nós não pensamos. Nós somos pensados pela mente. A gente acha que a gente pensa, mas a maior parte dessa voz na cabeça é um movimento mental compulsivo. Você não quer pensar, ele é involuntário, mas você tem que pensar. A mente te obriga, né? A mente te obriga, você quer dormir, ela não se silencia, ela tá ali remoendo coisas que aconteceram, e isso vai se intensificar cada vez mais. E aí, esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade, vai obrigar o ser humano a transcender a mente. Sim. Que nem na metamorfose, a lagarta, ela vai cada vez se tornando mais pesada, andando mais devagar, e aí ela entra dentro de um casulo, exprimida, e daqui a pouco ela transcende o estado anterior, e ela se torna uma borboleta. Nós somos uma borboleta, e nós rastejamos como uma lagarta, o ser humano. Nós não chegamos no final da nossa evolução ainda. Imagina se nós tivéssemos chegado no final da evolução do jeito que nós somos.